Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes da Rádio Paraná Oficial, das tias e os tios do Zap e também da TV Paraná Oficial. Hoje nós estamos aqui no nosso estúdio com o vereador mais polêmico de Curitiba, né? É o nosso menino. Segundo o Kim Paim, ele é o pet do Deltan. Antes ele era o novo Nicolas, agora ele virou o pet do Deltan. Mas, ele é o nosso pet, tá? Nós gostamos dele e nós vamos proteger ele. Então, seja bem-vindo, Guilherme Kim. Obrigado, Naná. Não sei nem responder para essa introdução. Acho que o vereador... Vamos ficar com a primeira palavra do vereador. Muito bom. Tamo junto. Seja bem-vindo aqui no nosso podcast. Para mim é uma honra já estar com você bastante tempo, desde o começo da sua vida política. E você, desde o primeiro dia. Desde antes, né, de ser candidato. Desde antes a gente já estava aí nessa luta, né? E você sempre aí lutando comigo, né, na direita. Verdade. Então é bom saber que você veio de uma boa família, teus pais são pessoas maravilhosas, você é um menino da igreja, cresceu dentro da doutrina do Salvador Jesus Cristo. Então, como é que a gente vai achar ruim uma coisa dessa? Não tem, né? Nós precisamos de mais pessoas públicas. Sim, engajadas não só na política, mas no evangelho do Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Ana, pelo carinho. Fico feliz de ter aí a tua bênção e a bênção das tias do Zap. As tias do Zap gostam de você. Eu acho que isso já é um ponto positivo, né? Muito, com certeza. Então, hater todo mundo tem, até eu tenho, você não viu? É verdade. Viu aquele menino falando de mim? Não vi, quem? O William, do MBL estadual. Não vi. Não Depois eu te mostro. Mostre. Eu te mostro. Se você quiser ter, a gente coloca aqui ao vivo. Olha só, fazer um react. Agora eu tenho hater. Tem? Dá like. É bom, quanto mais haters você tem, é melhor. Quer dizer que você está fazendo um bom trabalho. Então, vamos falar de você. Então, agora você é o nosso vereador, um dos mais jovens de lá da Câmara? Sim, o mais jovem. Nessa legislatura eu sou o mais jovem. Da história eu sou o quarto mais jovem. Teve alguns na minha frente. Aí o Cury, foi difícil bater o Cury, né? Foi vereador com 18 anos. Então eu tô com 23. Mas independente de ser o mais jovem ou não, o título ou a idade, o que importa é a gente estar lá dentro, representar todo mundo, né? Acho que essa renovação também é muito importante. O pessoal estava acostumado com velhos políticos, o pessoal de sempre e tal, se candidata 1000 vezes a diferentes cargos. Agora a gente pode ter pessoas novas aí disponíveis para representar o pessoal e felizmente me escolheram, né, para ser um desses representantes aí. O Cury, ele já veio de uma história na família dele, Respirava né? política. Respirava política. E a tua família, teve alguém antes de você? Você é o primeiro, então, a se envolver, pegar esse BO na sua vida? Minha família veio de um background pastoral, né? São pastores, meus primos, tios, todos pastores. Meus pais não, minha mãe teve que seguir uma carreira no marketing, mercado imobiliário e tudo mais. E meu pai seguiu a carreira da TI, tecnologia e tudo mais. A gente era de São Paulo, se mudou para cá, eu tinha 2, 3 anos, então sou praticamente curitibano criado, mesmo não tendo nascido aqui. E aí, desde sempre, assim, eles me politizaram em certo sentido, né? Falavam o que estava acontecendo no país, faziam os panelaços, tal, não sei o quê, via as notícias, informavam. Mas, claro, quando você é criança, adolescente, dificilmente você se interessa por política, né? Você pega ali o auge da Lava Jato, 2014, tinha 12 anos. 2016, quando começou as manifestações de impeachment da Dilma, tinha 14. Então era outra pegada. Eu ia em uma coisa ou outra, mas não me gerava muito interesse. Depois fui crescendo, fui tendo ali os assuntos que eu gostava mais no ensino médio e etc. Comecei a me interessar mais por história, geografia, geopolítica, e aí decidi fazer a faculdade de Relações Internacionais. Ali abriu um novo horizonte para mim, né? Eu já acompanhava as notícias meio por cima, mas comecei a aprender mais sobre essa geopolítica internacional, história do Brasil, nesse sentido, aspecto voltado para fora, relações exteriores e tudo mais, e me deu um background interessante. O curso de Relações Internacionais dá um bom aspecto geral, assim, né? A gente vê um pouco de direito, um pouco de economia, um pouco de história, um pouco de geopolítica, então consegui ter essa visão ampliada e mais bem formada. E aí eu eu queria no começo virar diplomata, foi por isso que eu fiz Relações Internacionais. Mas aí, nos 2 primeiros anos, os professores já falaram como que era o curso e tal, para ser diplomata, no Itamaraty, no Rio Branco. Falei, cara, você fica
2 anos em cada país, não escolhe pra onde você vai, leva uma eternidade para abrir em concurso, pode ser que nem passe, pode ser que leve 15 anos eu não consiga entrar e tal. Falei, melhor não, quero ficar aqui em Curitiba mesmo, quero ficar no Brasil, não vou ficar rodando o mundo, como que vai ter uma família, formar, fixar, não dá. Então larguei essa ideia e comecei a estudar marketing. E aí quando comecei a me inteirar no marketing, comecei a trabalhar numa agência de marketing digital, aprendi tráfego pago, estratégia digital, comecei a criar conteúdo nas minhas redes sociais. No começo era conteúdo cristão, eu falava um pouco da vida com Deus, ensino bíblico e tudo mais, teologia. Eu fiz também o semestre de teologia e parei por causa do trabalho. E aí depois disso eu saí da agência e fui trabalhar na minha igreja. No marketing lá também, eu falei, pronto, aqui eu tô realizado, né? Tô trabalhando na comunicação, na igreja que eu cresci, com as pessoas que eu gosto, vou ficar aqui um bom tempo da minha vida. Mal sabia eu que 1 ano e meio depois ia receber um direct lá do Deltan Dallagnol falando que ele precisava de gente nova na política e tudo mais, na época da cassação dele. E aí fui arrastado para dentro da política, vi como um chamado de fato. A gente precisava renovar esse cenário político, colocar mais gente boa lá. A cassação do Deltan revoltou todo mundo, Brasil inteiro, mas aqui no Paraná principalmente, né? O pessoal que votou nele, eu votei nele, tive meu voto cassado, silenciado. Então, movido por essa indignação e a vontade de querer fazer diferente, topei o desafio, comecei a trabalhar com ele, falei, cara, deixa eu ver como é que é esse negócio, porque ninguém da minha família, do meu convivência é político. Deixa eu ver como é o dia a dia na política e depois eu decido me candidatar. Então, em junho para julho de 2023, começo a trabalhar com ele no marketing das redes sociais dele e com o deputado Fábio Oliveira, também aqui do Paraná. E fui aprendendo muito, assim, me inteirando quem eram os grupos, os partidos, as pessoas, tudo mais. No começo falava um monte de nome, um monte de sigla, um monte de partido, não conhecia ninguém, porque a política parece que é um grande BBB, assim. Tem os grupos, as pessoas, fulano não gosta de ciclano, e você tem que saber as coisas. Eu ficava perdido, falei, meu Deus, quem é quem gosta de quem odeia quem. Então fui me inteirando com o tempo, gostei do negócio, vi que de fato precisava de gente para representar os nossos princípios, também dos nossos jovens, valores cristãos, exatamente. E ver, para o jovem ver que isso é uma possibilidade, né? A maioria dos jovens não pensa, quero me candidatar, é muito raro isso. Então, para ver que existe esse caminho. E aí decidi me candidatar no final de 2023 e o resto aí é história. Né? Quando que você se descobriu de direita? Eu acho que os nossos princípios, valores cristãos, sempre me levaram para isso, sabe, Naná? Acho que não foi uma descoberta, assim, uau, sou de direita. Mas conforme você vai estudando as ideologias, as teses, desde o ensino médio eu já queriam enfiar a goela abaixo o marxismo na gente, tudo mais. Falei, cara, isso aqui não faz sentido, não tem embasamento nenhum, tal. É só se estudar, não existe muito. Você vê o que é o marxismo, você vê que não funcionou e fala, puxa, o socialismo, o comunismo não funciona. O que tem aí de alternativa? Tem o conservadorismo, tem o liberalismo, como que dá, qual que é a melhor tese, interessante, putz, liberalismo levou a crise de 29, veio o pós-liberalismo, o conservadorismo entrou no meio, interferência do Estado, é boa interferência do Estado ou não é? E aí, com as aulas de história, eu fui me formando e falando, isso aqui é melhor que isso aqui. Então, eu acho que foi um processo muito mais lógico, racional do que outra coisa. Mas, claro, teve pessoas importantes que auxiliaram nessa formação, né? Desde muito cedo comecei a ter acesso ao conteúdo do Olavo, aprendi muito sobre o feminismo com a Ana Campanholo, estava com um problema muito grande na minha época ali entre os adolescentes de feminismo, e fui me aprofundando nisso e fui me inteirando nessa teoria mais conservadora, comecei a ler Scruton e tal. Então, ali eu fui entendendo o que era o conservadorismo, mas, claro, são ideologias, né? São visões de como a gente acha que o Estado deve agir. Estado mínimo, Estado máximo, o Estado interfere na economia ou não. Mas tudo isso são formas, são meios, né? Não é o fim. A gente sabe que a nossa esperança, a resolução do Brasil não está em nenhuma dessas ideologias. Não é o conservadorismo que vai transformar o Brasil. A gente sabe que a nossa esperança é eterna, é no Salvador, é no próprio Cristo que vai vir e mudar tudo. Até lá a gente vai ter que lidar com os problemas ad eterno. Então existe a melhor forma de lidar com isso e a pior. Nenhuma delas é salvadora, é redentora completamente. Nenhuma pessoa, nenhum político, nenhum cargo, nenhuma eleição. Mas sabendo disso, eu acho que tem visões muito boas. Inclusive tem um livro muito bom sobre esse assunto do David Kosis, é um teólogo canadense. Ele escreve Visões e Ilusões Políticas, é o nome do livro, e ele destrincha com uma cosmovisão bíblica todas as cosmovisões. Ele pega as ideologias políticas, né? Pega o marxismo, pega o conservadorismo, pega o liberalismo, vai apontando as semelhanças delas com o cristianismo, as grandes diferenças. Então é nítido assim que o marxismo ele sequestra valores do cristianismo, como a solidariedade, justiça social e tudo mais, e dá uma outra solução, enquanto o conservadorismo empresta.
Então, o cristianismo tem aqui pontos que a gente precisa preservar, valores, princípios, tradição, e o conservadorismo ele empresta isso, valorizando o cristianismo, né? O marxismo quer destruir. Então, são visões diferentes, mas também o tanto complementares na prática ali, guia bíblica e conceitual. Só quem estuda consegue enxergar essas coisas, né? E o que eu vejo hoje que a juventude, até os universitários, eles acreditam naquele professor e aquele professor é o líder. Sim. Agora, recentemente, aí teve o caso aí de um casal que a menina estava com a bolsinha igualzinha da mãe, né? E o pessoal da esquerda foi em cima, Roberto Justus, né? Sim. Foi em cima, falando, um professor universitário até falou que o caso seria para guilhotina, né? Aí eu fico pensando, se esse professor ele tem coragem de falar uma coisa dessa na rede social, o que ele não faz dentro de sala de aula? Terrível. Né? Colocar na cabeça dos alunos, né? Sim. Então, eu fico imaginando que hoje alguns jovens, eles estão num estado assim de vegetação. Eles acreditam que o professor fala e para eles o que o professor fala é lei. Eu vejo que você buscou outras alternativas, que você quis saber. Por isso que eu acho é isso, aí que está a diferença entre um jovem que cresce com uma visão conservadora. É só você estudar mais sobre o assunto. Mas aí também tem a importância da família, né? Isso. Tem muitos jovens que não tem uma família que presta atenção na educação do jovem, que dá os conselhos, dá o caminho que se deve andar, de fato, como a Bíblia diz, né? E aí acaba se perdendo a referência que tem ao professor, a ideologia que ensina, então acaba sendo enganado, né? A própria palavra fala que gerações seriam levadas pelos ventos de doutrinas enganados. Sim. Então, se não tem um fundamento sólido, uma base sólida, muito do que a gente precisa fazer no Estado, da intervenção estatal, é uma falha da família. Então a gente não teria tantas crianças em orfanatos, não teria tantos idosos em casas de repouso, de atendimento, se a família desse cuidado, desse atenção devida. Então, o Estado acaba tendo que suprir isso aqui. E na educação, o mesmo sentido, né? Acaba a ausência da família presente na educação dos filhos e dos jovens acaba dando brecha para professores ideológicos, doutrinadores entrarem ali e colocarem a visão deles, né? Então, a gente tem que também fazer essa contraparte, né? Às vezes é só ignorância mesmo, a pessoa não teve essa... Às vezes, uma religião ajuda muito. Sim. Também, né? Porque eu sou evangélica e dentro da minha igreja nós temos programas especiais para a juventude, acampamentos, isso ajuda muito o jovem a compreender a visão de mundo, né? Da maneira do Senhor, né? Então, você falando sobre esse assunto de família, né? Agora como vereador, eu acredito que a família é a célula, né? A célula mãe de todas as coisas, tanto dos problemas quanto das soluções, né? Então, como você, como vereador, pode planejar alguma coisa para fortalecer as famílias, para que as famílias possam estar assim mais bem estruturadas para poder ensinar os seus filhos? Tem algum projeto? Que tipo de projeto? O que você acha que nós poderíamos fazer? Sim, acho que tem várias coisas possíveis de serem feitas nesse sentido em áreas diferentes, né? A principal bandeira que eu levantei durante a campanha era a defesa da família. Eu acredito que antes da criação do Estado, a primeira instituição que existe no mundo é a família. E é essa que a gente deve conservar, deve preservar. Então, a maioria dos projetos que a gente faz nesse sentido é para que não haja interferência do Estado na família. A família deve ser soberana, deve ter a decisão própria, o caminho que vai seguir, e não cabe ao Estado interferir nisso. Agora, existem, claro, famílias disfuncionais. Sim. E aí a gente precisa atender a consequência disso, o resquício que fica disso. Muitas vezes filhos que acabam indo para droga, pais que ficam em situação de rua, briga, alcoolismo, enfim. E aí a gente tem que usar do equipamento público e do sistema para atender isso. O meu primeiro projeto de lei foi na área de educação. Obrigando a prefeitura a fornecer capacitação para os professores que querem virar diretores, para dar um curso de gestão pública, porque o cara é pedagogo, às vezes não sabe como gerir uma escola e tudo mais, então a prefeitura daria esse curso, e proibindo que os diretores tivessem um movimento partidário político, para que não fizessem campanha, usassem a escola para esse sentido. Então aí já está uma primeira proteção da família, para que dentro da escola não vire um curral eleitoral, e a família possa colocar o filho lá tranquilo no sistema público de educação para que vá aprender e não sair mais politizado ou com panfleto de qualquer político. Então,
Esse foi um dos projetos, né? A gente pode citar várias outras iniciativas, mas todos nesse sentido acaba tendo algum impacto na família e é inevitável. A questão que todo mundo fala em Curitiba é sobre os moradores de rua. O principal problema, a pessoas em situação de rua, né? Que está aumentando e está uma epidemia e tudo mais. Eu tenho 2 projetos nesse sentido. É muito difícil a legislação municipal tratar sobre esse assunto, porque é uma legislação federal. Da saúde, da política sobre drogas e tudo mais. Então, a nossa área de atuação acaba sendo muito restrita, mas às vezes existem umas brechas que dá para a gente trabalhar. Por exemplo, fiz um projeto de lei proibindo o comércio de sucata na madrugada, porque muitas vezes o cara vai lá, rouba fio, rouba cobre, radar, não sei o quê, e vai vender quando? Vai vender de madrugada. Então, para coibir isso, para proibir esse tipo de prática e deixar a cidade mais segura e ajudar a FAS, o serviço público, a alcançar essas pessoas, inibir o tráfico, o comércio de drogas e tudo mais, a gente faz essa lei. Outra lei, por exemplo, proibindo que seja impedida a entrada e saída dos comércios. Então, se tem um morador de rua impedindo a entrada de um comércio, tem muito na Rua 15, esses pontos no centro e tal, vários empresários já me ligaram e falaram, cara, tem um morador de rua que fica aqui na frente, afasta os clientes, é ruim para o comércio. Então, a gente sabe que os dois têm seus direitos, né? O comércio tem seu direito de as pessoas entrarem e sair e tudo mais, e a pessoa tem o direito à sua liberdade, ser atendida, saúde. Então, preservando esses direitos também dos comerciantes, a gente protocolou esse projeto, porque daí a Guarda Municipal pode retirar a pessoa dali, porque vai contra a lei impedir a entrada e saída do comércio, ou obstruir qualquer coisa nesse sentido. Então, enfim, são vários projetos que a gente tem que auxilia a família, dá mais segurança, dá mais embasamento, mas todos nesse sentido de também dar uma contribuição. Sabe que você falando, eu me lembrei de uma frase do Zé Dirceu, que ele falou que escola sem partido é um tiro na nossa cabeça, né? Zé Dirceu falou isso. Sim. Então, para eles é importante, então, politizar tudo dentro da sala de aula, né? Onde o Estado pode ter um controle maior sobre... Eu queria que gravasse as aulas, que denunciasse o professor. Sim, então, nada disso, né? E agora, essa questão de proibição do celular em sala de aula, você acha que isso é eficaz ou que isso vai ajudar os professores a falar ainda mais sobre essas questões ideológicas em sala de aula? Eu acho que é uma faca de 2 gumes, sabe, Naná? Por um lado, é importante para o ensino e aprendizagem dos alunos, era uma dor latente de todos os professores, seja de direita, de esquerda, vários professores, diretores, pedagogos de direita vieram me falar, é importante não ter celular na sala de aula, melhora muito o aprendizado do aluno, os professores têm muito problema porque o aluno se distrai. Existe esse lado, sim, de que é importante. Inevitavelmente, isso ia acabar passando pelo Congresso. Algum deputado ia querer fazer essa regularização. Era importante, na minha visão, que tivesse uma contramedida. Ok, vai tirar o celular, que tenha câmera em toda a sala de aula para os pais terem acesso ao que está sendo dito, sendo falado. Isso. Porque não adianta, tem que ter algum monitoramento. Senão o professor vai falar o que ele quiser e vai ser a palavra do professor contra o aluno. E sem o celular, a gente sabe, tem lá um trecho da lei que diz que não, o aluno pode usar em situações excepcionais, mas a gente sabe que na prática o professor pega o celular, deixa guardado a aula toda e só devolve no final. Então, eu acho que não foi feito do jeito certo, foi feito às pressas, poderia ter sido feito diferente, deveria ter sido colocado uma contramedida, uma câmera em sala de aula e tudo mais. A gente tem estudado essa iniciativa aqui em Curitiba para a gente fazer via municipal. No que nos tange, é uma iniciativa muito da prefeitura. Então a gente já fez sugestão executiva para que faça instalação de câmera em sala de aula. Então depende agora do executivo fazer. E de que maneira que ia ser monitorado isso? Os pais poderiam ter acesso no celular dos pais? Como seria isso? Eu acredito que deveria pelo menos ser gravado todas as aulas e armazenado durante um período de tempo e dar acesso aos pais. Então se o pai pede para assistir a aula tal, a escola, a prefeitura é obrigada a fornecer aquele arquivo, né? Acredito que talvez seja muito caro e muito difícil fazer o pai acessar em tempo real. Mas no mínimo ter a garantia de que será gravado e fornecido já seria um grande alívio, né? Que bom. Então, eu estou gostando dessa gestão do prefeito aí, do Eduardo Pimentel, né? E eu estou vendo que está tendo várias ações nessa questão da segurança pública, da questão das pessoas em situação de rua. O FAS também tem um trabalho importante. E o engraçado é que nessa gestão, o Paulo Martins está reconhecendo o excelente trabalho que o FAS faz, né? E existem muitas pessoas trabalhando sem que ninguém saiba sobre essa questão. E essa questão de moradores de rua é uma questão que ninguém queria pegar. Todo mundo passava para frente.
É bucha porque envolve segurança pública, saúde pública, fora O que Ministério Público fica em cima, as ONGs ficam isso, judicializando. direitos humanos, você não pode internar uma pessoa compulsoriamente, né? Mas se a pessoa for uma pessoa normal que cai, você pode. Então, esse tipo de lei, quando você estiver lá, você faz favor de mudar para nós. Pode deixar. Entende? Isso é muito decisão judicial, as É. pessoas não sabem, mas o PSOL acionou o STF e o Alexandre de Moraes deu uma liminar falando que não poderia internar as pessoas compulsoriamente e não deveria ser retirado seus bens. Então, se a pessoa tem uma barraca lá, o que for, um sofá largado no meio da rua, não poderia ser removido sem autorização da pessoa. Não faz o menor sentido, assim. Passou a linha do Congresso e legislou, né? De novo, o Alexandre de Moraes atrapalhando o Brasil em vários sentidos. Sim. Esse é mais um dele que, de fato, a FAS tem falado muito, olha, tem essa liminar, tem essa decisão e a gente fica de mãos atadas. Não dá pra... Já que você está falando sobre essa questão do Supremo aí interferir em outros poderes, né? Então, a gente está vendo aí o que está acontecendo, né? Que o STF se tornou uma grande mamãe. Onde, quando lá o Congresso aprova alguma coisa, aí vai lá, ele não quer e vai lá chamar a mamãe STF para lá na canetada resolver para ele. Tá desse jeito, né? Então, como você vê essa invasão? Porque para mim é uma invasão da Suprema Corte para os outros poderes. A verdade é que o Lula já falou, já deu uma declaração pública que sem o STF ele não governa. Porque o Lula não tem a articulação necessária para governar. Pediu para o Flávio Dino bloquear as emendas parlamentares para conseguir negociar com o Congresso. Recorreu ao STF algumas vezes quando ele perdeu no Congresso, não só agora no IOF, mas outras vezes na situação do PIS/COFINS, do INSS, enfim, ao todo, se eu não me engano, foram 11 judicializações que o governo Lula já fez até agora no STF de pautas que deveriam ser vencidas via voto no Congresso. A questão do marco temporal também, marco temporal, sim, é verdade. Então foram algumas pautas que ele judicializou e levou para o STF para ganhar na canetada, porque sabidamente não estava ganhando no voto. Então isso mostra a fragilidade que está esse governo, porque é um governo que depende da ajuda do judiciário para conseguir avançar suas pautas e fazer valer. O certo, é claro, é fazer passar pelo Congresso, são representantes do povo eleito. Ninguém votou nos ministros do STF. Exatamente. Ninguém elegeu Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino. Eles foram colocados lá pelo que estavam no poder. Então, eu acho que sim, o STF precisa de uma regulação melhor, reduzir o mandato desses caras, precisa botar um teto, precisa botar um limite, precisa fazer valer as sabatinas, colocar senadores que façam sabatinas de verdade, que perguntam se o cara tem notável saber jurídico, sim, que está lá escrito que deve ter, se tem reputação ilibada, que claramente muitos deles não têm, e ainda assim estão lá exercendo essa função. Então, enfim, a gente precisa fazer valer a letra da lei. Infelizmente não está valendo, e acho que está na hora de, ano que vem, a gente olhar para essas eleições com esse olhar e escolher senadores que tenham coragem de enfrentar o STF. Exatamente. Eu vejo que o STF, ele tem interferido em todos os poderes. Eu não acho que é Lula que está governando o nosso país. O Lula só está fazendo a gente passar vergonha, né? Ele está aproveitando as férias dele, 4 anos de férias aí, viaja pelo mundo, gasta o dinheiro do povo, aumenta imposto aí de tudo, né? E então, infelizmente, o nosso país está um caos, né? E pessoas sofrendo, pessoas sendo presas com aí inquéritos injustos, completamente sem pé sem cabeça, né? Então, a gente está realmente vivendo um caos, né? E você acha que teria condições lá no futuro da gente mudar esse chamado, essa escolha da Suprema Corte? Porque eles têm cargo vitalício. Né? E eu acho que o povo não quer mais que a Suprema Corte tenha cargo vitalício. Total. Não, pode perguntar para qualquer um na rua, todo mundo discorda de cargo vitalício. Não existe. A gente não votou tem algum neles. critério, ou alguma revisão, ou alguma coisa a ser avaliada. A gente tinha que ser pelo menos um cargo de senador, 8 anos, ficou lá, e tem que ter notável saber jurídico, tem que ser concursado, como qualquer um, né? Então a gente vê que tem juiz lá que reprovou na OAB várias vezes. Que era advogado do PT, que era advogado do Lula. Tem advogado do pessoal do PCC lá, né? Então a gente tá mal, né? Então, vamos falar de treta. Primeira, a treta que você arrumou primeiro. Fale. Você já começou, já falei no outro vídeo, já querendo bater em gente grande, né? A tua primeira foi a Janja, né? A Rosângela, a primeira dama, né?
Então, você protocolou aí, né, como é que é o nome? Um pedido Ação popular, né? de ação popular. É. Sobre o que era? Então, foram dois processos diferentes, né? Primeiro saiu aquele escândalo de que a Janja teria um gabinete paralelo, com seus assessores, que gastava milhões por ano em viagens e tudo mais. A gente entrou na justiça contra esse gabinete, para que fosse extinto esse gabinete, a nomeação desses assessores e tudo mais. Gerou muito impacto, foi o primeiro processo contra ela, né, pessoa física, e foi interessante nesse sentido ver o governo defendendo tudo. A Glaze veio a público, falou, não, porque tem um vereador do Deltan lá em Curitiba, machista, Vereador do Deltan. acusando a companheira Janja e não sei o quê. Achei curioso. Artilharia, o canhão, multidão de canhão em cima do Guiter. Pois é. Tem canhão aqui lá. Aí o juiz deu o prazo lá para ela se explicar, mas no final acabou arquivando porque falou que não tinha evidência suficiente. A questão é, todo pedido de informação que a gente fazia para gerar evidência era negado por causa do sigilo. Aí fica difícil gerar evidência. Sigilo. Mas, enfim, o juiz arquivou. E aí, recentemente, a gente fez um novo processo, eu e o Jeffrey Checchini também, que é advogado. Meu querido amigo. O nosso amigo. E entramos na justiça contra as viagens da Janja, mas não todas as viagens. As viagens que ela fez desacompanhada do Lula. Foram 4 viagens específicas, né? Para a Rússia, para o Japão, para Nova York e para Roma, se eu não me engano. Acho que foram essas 4. A gente entrou na justiça falando, olha, não tem como ela viajar desacompanhada do presidente, com dinheiro público, gastando, tem que ter alguma decisão judicial. Entramos com o pedido de improbidade administrativa, de que ela estaria violando a lei, e aí colocamos o governo no polo passivo e a Janja. São os dois objetos da ação. O juiz acatou a nossa decisão, negou a urgência, mas deu 20 dias para ela apresentar a sua defesa e se explicar. Aí a gente ficou sentado esperando, tá bom, quero ver agora se ela vai contratar um advogado para defender ela mesma, porque seria o certo, ou se vai usar a estrutura do governo para se defender. Adivinha o que aconteceu? Claro. A AGU saiu em defesa dela. Antes mesmo da AGU defender ela nos autos, no processo, o ministro Messias, né? O Jorge Messias, da AGU, deu uma entrevista lá no Gov, falando que eu queria manchetar e estava processando a Janja só para virar notícia, não sei o quê, que estava tudo dentro dos parâmetros legais, dentro da transparência. Eu me pergunto por quê. Aí eu fiz um post com esse corte da entrevista dele e marquei ele e falei, se está tudo dentro dos parâmetros legais e da transparência, por que o juiz deu 20 dias para ela se explicar? Aí ele bloqueou. Assim. Não tive resposta. Aí fiquei sem resposta, mas aí a AGU apareceu defendendo a Janja no processo, tanto a União quanto a Janja. Também já está em flagrante ali ilegalidade. Não poderia, ela não tem um cargo oficial no governo, ela não é nomeada para nada. Então a AGU já não poderia defender ela, a partir daí todos os argumentos usados não deveriam nem ser validados. Mas também me atacaram, falando que eu sou vereador de oposição, do governo, que quero ganhar mídia em cima disso. Falaram um monte de coisa, usaram até exemplo dos Estados Unidos. Né? Nessa hora eles não usam exemplo Cuba, da Venezuela. Falam que a primeira-dama americana tem cargo, tem direito à viagem, não sei o que, tarará. Na ausência de dados e evidências e legislação do Brasil, eles usam dos Estados Unidos. Enfim, usaram uma série de argumentos lá para defender a Janja. Agora a gente vai ter mais um prazo para contestar essa defesa deles, para impugnar, e aí vai para a mesa do juiz para decidir o que deve ser feito ou não. Então acho que vai alguns meses ainda nesse processo, mas é simplesmente a defesa do dinheiro público, né, do pagamento do imposto. Não é um processo de uma ação popular, então não pode prender ela, condenar ela, nada. Pode no máximo anular os atos e condenar a ressarcir o dinheiro público. E é isso que a gente quer. Então foi por isso que eu entrei na justiça. Como um cidadão brasileiro, como representante do povo, é meu total direito fazer isso, até responsabilidade, eu diria, né? Se eu estou vendo uma insatisfação popular, se eu estou vendo que é uma ilegalidade, por que eu não vou denunciar? Se ninguém fez ainda, eu fui lá e fiz. Então, essa foi a nossa atuação nesse sentido. Claro, sem deixar de lado todo o trabalho que a gente tem feito aqui no... Quem é vice do Lula é a Janja, né? A Janja, o Alckmin não aparece mais. Né? Desapareceu. Falar nessas questões aí internacionais, o Trump, né, ele está aí ameaçando e aplicar algumas sanções ao Brasil, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha justo? Os países que são do BRICS, né? Sim. Todo 10%. Então, a gente tem a questão das tarifas, né? O BRICS fez uma reunião da cúpula nesse final de semana e produziram um documento.
e criticaram ali indiretamente os Estados Unidos, falando que não deveria ser feita relações unilaterais usando tarifas comerciais, etc. Uma clara indireta para a atuação do Trump usando tarifas para trazer os países para sua mesa de negociação. Como resultado, no dia seguinte, o Trump já falou: vou tarifar em 10% todos os países que seguirem essa política anti-americana do BRICS. No dia seguinte, ontem, ele já anunciou 30% de tarifa para a Malásia, mais 32% para a Índia, membros do BRICS. Então ficou claro que o Trump não está de brincadeira. Aplicou a tarifa e agora a gente teve a notícia recente do post que ele fez defendendo o Bolsonaro, falando que está acompanhando de perto essas caixas bruxas que estão fazendo contra ele, o que demonstra já que com certeza ele está sabendo o que está acontecendo, sabe quem é o Alexandre de Moraes, sabe o que está acontecendo no Brasil, todas as ilegalidades e a perseguição que ele está sofrendo, e não só ele menciona do Jair Bolsonaro, da sua família e seus apoiadores, milhares de apoiadores. Sim. Então todos os presos do 8 de janeiro, ele se lembra muito bem, porque aconteceu a mesma coisa no Capitólio. Sim. Ele também foi acusado de diversos crimes e depois inocentado e foi concorrer para presidente. Então eu sinto sim que pode vir uma decisão de lá. Eu vi uma notícia também, duas notícias, uma falando que Eduardo Bolsonaro não poderia se pronunciar muito, porque a Casa Branca pediu para ele não se pronunciar agora para não afetar a aplicação dessas sanções, então é mais um indicador que está chegando. E outra notícia falando que o Trump disse que quer cuidar pessoalmente desse assunto, que não quer delegar para nenhum secretário, nada. Então provavelmente vem bucha por aí, né? Eles podem aplicar a lei Magnitsky, que é praticamente uma morte financeira para qualquer um, ou a pessoa não pode usar nenhum sistema e serviço público americano, público não, né? Serviço privado de empresas americanas, então não teria acesso a bancos americanos, cartão de crédito, até software, Word, Windows, Apple, nada. Então seria uma morte financeira de fato para o Alexandre de Moraes, para qualquer outros ministros que fosse aplicada a sanção. Tem algumas outras possibilidades de sanções, mas essa eu vejo que é talvez a mais grave. E eu espero que isso aconteça para mostrar para o mundo, pelo menos, o que a gente está vivendo aqui no Brasil. Porque os socialistas é que mais usam produto americano, né? Com certeza. Eles vão gritar, com certeza. E nosso dinheiro. Sim. E também outra questão que eu gostaria de saber a sua opinião sobre o envolvimento do Lula na questão da guerra Irã-Israel. O Lula já foi declarado persona não grata em Israel e não é à toa, né? Sempre Então que não é persona não grata nem aqui no Brasil. Quem dera, é verdade. Aqui tá fora, né? Manda ele pra Venezuela. Ai, já que ele gosta tanto do Maduro. Mas não é à toa, né? Sempre que ele vem falar desse assunto, ele defende a narrativa do Hamas, fala que Israel é um estado genocida, que mata não sei quantas mil crianças, inventa número, dado, tudo mais, para defender essa ideia terrorista, que é a aniquilação do Estado de Israel e tudo mais. Lula claramente se mostra alinhado a esse ideal. Então, não é à toa que Israel já falou que vai tirar a embaixada, já declarou ele persona não grata. As relações de Israel com o governo brasileiro estão praticamente rompidas depois dessas declarações, o que é uma pena. Porque ele vai lá e se alia com ditaduras, né? Com Emirados Árabes, com a Arábia Saudita, com o Irã, principalmente, que agora atacou Israel. E o objetivo declarado do Irã é aniquilar Israel por completo. O Irã, sim, é um genocida, declaradamente, falando, não, quero acabar com a existência de Israel. Sim. Então Lula vai lá, apoia esses caras, chama eles pro BRICS, tira a foto junto, recebe o navio de guerra deles no Rio de Janeiro. Sim, e é muito suspeito isso, né? Contra a indicação dos Estados Unidos, do Biden ainda, não era nem o Trump. O Biden falou, não receba o navio. Ele recebeu o navio de guerra, 2, se eu não me engano. Então ficou um negócio muito feio pro Lula, pro governo brasileiro. E a gente vê, depois que o Irã atacou Israel, o Itamaraty emitiu uma nota defendendo o Irã, que não era tudo isso, não sei o quê, tarará. Então é vergonhoso de fato o que estão fazendo com o nosso país. Eu fico pensando como deve ser a vida do pessoal lá em Itamaraty, né? Falei, putz, agora vou ter que defender esse cara. Ele usou Itamaraty esses dias para responder uma revista britânica, The Economist, que criticou ele, falando que ele estava indo mal nas relações exteriores e tal. Foi lá e usou os diplomatas para escrever uma resposta. Então é lamentável mesmo o que faz esse presidente. Espero que vote o Bolsonaro, porque até o Trump chegou a falar, né? Que ele era mais duro no comércio, nas negociações e tudo mais. E de fato era, você vê a diferença. O Lula está rompido tanto com o Trump nos Estados Unidos, quanto com o Putin na Rússia. O Putin não veio para o BRICS. Falou que o Brasil é signatário do Tribunal Penal Internacional, se ele viesse para cá ia ter que prender ele e tudo mais. Enquanto o Bolsonaro tinha um bom relacionamento com os dois. Tanto com o Putin, tanto com o Trump. Então conseguia fazer uma negociação boa. Agora o Lula parece que implora sempre pro Xi Jinping trazer coisa aqui pro Brasil. Esses dias ele visitou o Nordeste, deu uma entrevista falando, por favor, companheiro Xi Jinping, manda pra cá, ponte, não sei o que, tarará. Então ele não tem mais capacidade de fazer as coisas, tá na mão da China. Então, o povo acha que o Brasil tá na mão da China, quase todo já. Né? Os negócios têm sido... Ele não corta gasto, não tem dinheiro para fazer nada, fica na mão dos chineses. Fica na mão dos chineses, eles pagam a conta, depois toma conta, né? Então, e por falar nessa situação toda aí, né? Só treta que tem nesse país, e a gente parece que a gente vive de treta, né?
Eu vou passar um vídeo para você. Pode ser agora, Wesley? Eu quero que você me diga. Você tem sido atacado por haters, né? Vamos ver um vídeo aqui? Conhece esse rapazinho aqui de óculos? Esse daí é o pet do Deltan. É o pet do Deltan. Olha que foto simbólica. Calma, respira um pouquinho. Você acha que ele tá mais preocupado com Bolsonaro ou ele tá mais preocupado em bater uma foto pra capitalizar e lucrar em cima disso? O Fato News diz, ó, o miserável do pet do Deltan, o Guilherme Kilter, domingo estava no caminhão do Bolsonaro para tirar fotinha, se aproveitando da imagem de Bolsonaro, e depois que Bolsonaro teve uma piora no estado de saúde, até hoje Kilter não pediu pela melhora do Bolsonaro ou nada do tipo, ele só usa o Bolsonaro. E por que eu tô falando do Guilherme Kilter após falar do Alan dos Panos? Por causa disso daqui, ó. Olha a parceria de Guilherme Kilter com Alan dos Panos, que celebra a prisão do Felipe Martins, defende a destruição da família Bolsonaro. É difícil, né, Kilter, continuar enganando todo mundo pra sempre? É difícil, né? Eu acordei da manhã de segunda-feira com minha mãe me mandando a foto de Bolsonaro com o Deltan. Eu falei, cara, eu vou bater em Bolsonaro. Em primeiro lugar, viu? Me pergunto, né? O pessoal do trio deixou subir. Um bando de trouxa, vocês não aprenderam nada. Em segundo lugar, Bolsonaro, na boa, você não é obrigado a levantar, não. Não vou ficar remoendo isso. Mas tá ali, ó. E aí, quem? Viu o mito com o Deltan e o Kilter na manifestação? Você tá entendendo, Bolsonaro? Bolsonaro, se no momento você assistir esse vídeo, reflita sobre isso, ó. Você levantou a mão do cara que não deu 24 horas. Tava fechando parceria ali, ó, retweetando postagem do Alan dos Panos que defende a tua prisão. Ô, Bolsonaro. Acho que a crítica foi pro Bolsonaro, não foi nem pra mim, né? Ô, Bolsonaro. Ele que bando se de resolve trouxa. com o Bolsonaro. O bando de trouxa que colocou o Kilter no caminhão. Pois é, um bando de trouxa, né? Quis né? falar do Bolsonaro, impressionante. Foi o Bolsonaro que chamou o Deltan pra ir pro caminhão, pra manifestação, foi ele que deu as pulseiras pra gente, que convidou a gente pra estar lá. Antes ele não fala aí, não sei se ele ficou sabendo, na Austrália é difícil o caçamento dessas coisas. Não chega a informação, é muito longe. Antes da manifestação, o Deltan ficou uns 10 minutos conversando lá com o Bolsonaro pediu pra conversar com ele e tal, foram os dois lá conversar sozinhos. Então, assim, quem mais tem defendido o Bolsonaro é o Deltan, faz uma defesa jurídica excelente. Pega o canal do YouTube dele, veja todos os vídeos. É o trouxa do Bolsonaro, né? E é claro, se eu tô com ele em cima lá. Você não viu meu sorriso naquela foto? Eu tava super feliz, tá? Quem não ia querer tirar uma foto naquele momento? É claro que eu tava feliz. E daí ele fica falando desse perfil, nem sei quem que é esse Alan dos Panos aí, o DRT, porque eu concordo com o post. É estranho, né? Quando é teu inimigo, a partir de qualquer coisa que você concorda com o outro, você concorda com tudo. Nunca vi isso acontecer antes, mas é a lógica deles, né? Espero que eles se resolvam com o Bolsonaro ou que venha aqui pro Brasil resolver os problemas, porque é até desafio o Kim Paim a falar do Alexandre de Moraes, né? Eu quero ver ele criticar, defender, falar alguma coisa, porque para criticar todo mundo que fala bem do Bolsonaro não dá, mas agora para o Alexandre de Moraes não fala nada. E quem é esse Alan dos Panos? Não faço ideia também. Será que não é Alan dos Santos não, né? Eu acho que não. Pelo que falou no vídeo, é um perfil que tira sarro. Não sabia. Eu só vi o post, concordei. Diz que você fez parceria com o cara? Não sei nem quem é. Viu? Ô, Kim Paim, não faz isso não. Você não é pra essas coisas, não precisa dar atenção, né? A gente não tem por que responder, não. Tem tanta coisa mais importante pra gente fazer. Criticar o governo, falar do Lula, falar do Alexandre de Moraes, do STF, os abusos. E tem gente que prefere ficar escolhendo essas picuinhas ainda. Fazer o quê? Né? Eu acho que, assim, falando agora sobre a direita, Kim Paim é um cara de direita, você é de direita, eu sou de direita, né? E eu tenho percebido que a direita, ela tem uma mania de se dividir. Eu acho que tem muito cacique aí, nessa direita, querendo ser mais direita do que alguém da direita, né? E, recentemente, né, eu estava conversando com o Paulo Martins, né? Paulo Martins cogitou a ideia de ir pro Novo. E daí ficou, é traidor. Gente, eu tô torcendo pro Paulo ir pro Novo. Será muito bem-vindo. Nossa, demais da conta, né? E eu sempre falo que a gente não vê partido, a gente vê o candidato. Não importa o partido é só um instrumento. Sim. Claro que tem partido que tem ali um estatuto bacana, que nem o Novo tem um estatuto bacana. Né? Gosto, já fui filiada ao Novo, hoje não sou filiada a ninguém, né? E a ideia hoje é que o PL, que o pessoal do PL são os puros sangue. O sangue azul, que se não for do PL, não é de direita, ou as pessoas desconfiam de quem não é do PL. Mas pensando bem, tá lá o Valdemar, citado, tá lá o Jacobo, né? Por isso que eu quero que as pessoas entendam que não é o partido. Pois é. Né? E eu vou torcer muito pro Paulo e pro Novo, eu vou apoiar o Paulo, já gosto dele, sempre vou apoiar o Paulo nele. Se ele for
até pro PSD eu apoio ele. O Paulo é uma excelente pessoa, né? E tem um trabalho muito bom pelo nosso país, né? Foi ele que fez o projeto, a emenda lá, para acabar com o imposto sindical, tirou isso das nossas costas, da costa de todo brasileiro, e também desse financiamento dos sindicatos. Tanto que depois eles tiveram que recorrer ao INSS, né? Para sobreviver e tudo mais. Então, o Paulo, uma excelente pessoa, tem uma relação muito boa com ele. Como vice-prefeito de Curitiba, a gente já teve algumas reuniões aí para tratar de diferentes assuntos. Ficaria muito feliz aí com a vinda dele para o Novo. Com certeza reforçar esse time de peso aí que a gente está construindo no Paraná e no Brasil inteiro, né? Pois é, o Paulo, se ele... Não, é certo que ele vai para o Novo? Ainda não está acertado, é muito cedo ainda, né? Nos próximos dias teremos novidades. Oba, adoro. Então, o Paulo já veio aqui, a gente já veio fazer entrevista com ele aqui. O Paulo é uma pessoa muito querida e muito competente. E ele é de direita, ele defendeu as causas conservadoras muito tempo atrás, já ele está lutando pelas nossas causas. Ele não é novo, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Né? E você? O que você vai fazer até 2026? Trabalhar, né? O povo me colocou aqui na cadeira de vereador, tem que representar. Então a gente continua recebendo as pessoas no gabinete, atendendo as demandas, fazendo os requerimentos, fiscalizando a prefeitura, fazendo os projetos de lei. Não paro. Então, independente de eleição ou não, de voto ou não, o trabalho, me colocaram aqui para fazer um trabalho, é isso que eu estou fazendo, né? Então, seja fiscalizar aqui a prefeitura, o governo, o que for, a gente está atuando para representar a galera, seja batendo no PT, seja fazendo projeto resolutivo na educação, na saúde. Estou cumprindo minha função e a missão que me foi dada. Né? E aqui na Câmara Municipal, tem algum projeto teu que passou? O primeiro projeto não é 100% meu, né? Era um projeto primeiro da Flávia Francischini, depois a Mali entrou, que foi vereadora na última legislatura e agora está como secretária. Aí eu entrei com a autoria e fiz o projeto ser pautado e aprovado, né? Então, é o projeto da transparência dos radares e das multas. Então, ele deixa público, numa página ali da prefeitura, quais são todos os radares de Curitiba listado, quanto cada um deles multa por ano e, principalmente, o link do estudo técnico, que embasa a necessidade daquele radar estar ali ou não. E a lei que a gente aprovou, a emenda que eu fiz uma emenda nesse projeto, dei uma melhorada no projeto, obriga a prefeitura a revisar todos os anos, fazer um novo estudo técnico de todos os radares. Então, eu vejo que a prefeitura tem lidado muito bem com essa pauta de radares. O Eduardo prometeu que ia sinalizar todos os radares e sinalizou. Se você ver agora no entorno da cidade, todos os radares são sinalizados horizontalmente e verticalmente, o que já reduziu o número de multas em 20% na nossa cidade, só depois dessa sinalização. E agora esse projeto também vem para dar mais transparência e também para revisar a necessidade, né? Às vezes o radar já está lá sem necessidade, o pessoal já controlou a velocidade, não precisa. Radar serve para educar, não é para multar. Então acho que ações como essas ajudam o pessoal a identificar a transparência. Com muito orgulho aí foi a primeira proposição, emenda, substitutivo que eu fiz aprovado. Em pouco tempo, né? Em 6 meses é difícil você fazer um projeto protocolar, passar por todas as comissões, ser pautado e aprovado. Até porque essa legislatura a gente está com volume muito acima da média. Está todo mundo protocolando muita coisa. Então, o número de projetos analisados é muito grande todos os meses. Mas tem alguns projetos meus que estão andando. Tem o projeto meu, esse que eu falei dos diretores, foi o primeiro que eu protocolei. É um dos que está mais avançado também para ser pautado e votado. Acho que está na última comissão. Então, projetos assim a gente vai conseguir dar seguimento e fazer aprovar. Que legal. Então, eu vou falar sobre um assunto que um Uber me falou. Você vai falar com o vereador? Então fala. Que ele está com um problema lá na rodoviária. Na rodoviária não tem um espaço para um Uber parar com o passageiro ou então pegar o passageiro porque é multado, principalmente na rodoviária. Eu já peguei Uber lá, realmente é difícil. Tem que parar depois dos táxis, né? Tem que fazer a volta na rodoviária, por trás da rodoviária, e não tem espaço para eles. Então, seria uma questão de preparar alguma coisa, porque eu prefiro Uber do que táxi. Sim. Táxi é mais caro. Tem que ter a liberdade, né, do consumidor escolher. Sim, e daí tinha que facilitar para eles lá essa questão de... Lá na rodoviária, um lugar específico, assim, né? Então, minha equipe está aqui, já vou pedir para eles estudarem essa pauta aí, ver o que dá para fazer. A gente conversa com os taxistas, faz um projeto para tentar implementar aí, dar mais tranquilidade para o trabalho dos Uber e para quem quer escolher algo diferente. Sim. Pronto, eu já recebi a informação, bastidor aqui, de que a URBS já deu a informação para nós, que isso vai ser resolvido nas próximas semanas. Então, vamos estar acompanhando de perto. De flash, negócio, que legal. Então, eu vejo que você tem umas pautas, assim, mais nacional.
né? Sempre fala sobre as coisas aí internacionais, coisas que estão acontecendo aí, né? E eu vejo que o seu perfil é mais para deputado federal do que para vereador, né? Eu acho que você tem esse traquejo para enfrentamento, né? Uhum. Porque aqui em Curitiba, no município é mais tranquilo, você gerir aqui, né? Tentar fazer alguma coisa aqui. Mas eu vejo que você tem potencial para ser, e olha que eu não acho isso de todo mundo, Que honra. né? Mas assim, eu acho que tem vereadores que tinham que ficar, Sim. sabe? Tinham que ficar mais uns 4 anos, mas tem gente que tem, então, esse feeling aí para crescer, né? Você vai sair a deputado federal, estadual? O que você está pensando? Não está nada definido, Naná. Eu estou focado, claro, agora no trabalho como vereador. A gente tem que atender essas demandas e fazer o mandato valer aqui. Mas uma realidade é fato: o partido precisa bater cláusula de barreira ano que vem. Então a gente precisa fazer 2,5% dos votos em todo o país, ou sair pelo menos de 5 para 14 deputados federais, o que é um salto gigante. Acho que nenhum partido na história já deu um salto tão grande nesse sentido. Então é um desafio muito grande. Eles estão convocando todo mundo que foi bem votado para sair candidato. Eu jogo em time, eu não jogo por mim, eu não quero cargo, não quero nada. Eu quero ajudar a política boa a continuar existindo. E eu acredito que o Novo, sim, é um partido bom que precisa continuar existindo. A gente precisa ter alternativas, visões diferentes, partidos diferentes para continuar a fazer isso. A nova lei de partidos quer reduzir o máximo possível o número de partidos. E aí, sem a possibilidade de você ter uma candidatura independente, é muito difícil. Você tem que ficar beijando a mão dos caciques políticos e tal. Isso é muito ruim. Então, na minha visão, tudo bem diminuir o número de partidos se fosse permitido candidaturas independentes. Como não é, eu acredito que não dá para a gente abrir mão de ter outros partidos, ter outras opções. E eu acredito que o Novo é sim um partido muito bom, não é à toa que eu estou filiado aqui. A gente tem um estatuto muito bom, a gente tem pessoas que não são condenadas a nada, são ficha limpa completamente no Diretório Nacional, na gestão nacional. É uma exigência do partido. É uma exigência, você não é candidato se... Um vereador tem que fazer o curso, né? E eu vejo que tem uma escola. Como é que é essa escola? Então, o Novo tem o processo seletivo que eles chamam, né? A jornada. Então, quando você vai ser um candidato, não é, cheguei no Novo, me filiei, sou candidato. Não é assim. Você tem que se inscrever num processo, que eles chamam de jornada. Ali, primeiro você faz uma prova, uma provinha de múltipla escolha, tal, para ver se você tem alinhamento com o partido, com as ideias do partido ou não. Aí já barra qualquer um que tem ideias de esquerda e tudo mais. Então já para aqui. Eles fazem um background check, então se você tem antecedente criminal, se você já foi preso, se você é condenado por alguma coisa, se aparece qualquer investigação, qualquer indício, a pessoa também já é barrada no processo. O pré-requisito do PT é ter que ter ficha. É verdade, né? Se não tiver ficha criminal, não entra. Tem que ter algum histórico com os companheiros. E aí o último requisito é ser aprovado pelo diretório estadual, se eu não me engano, para compor a chapa ali e fazer valer. Então, são alguns critérios que o partido exige. E, claro, fazer a capacitação, né? O Novo tem um braço educacional, o Instituto Libertas, que capacita os candidatos, fala o mínimo que é exigido para se candidatar, o que você precisa saber, como fazer uma boa campanha e tudo mais. Então eles têm que cumprir aquele curso por menos uma vez para ser candidato. Então é exigente, não existe isso em qualquer outro partido no Brasil, mas é um dispositivo que faz valer muito a pena. Assim a gente consegue barrar pessoas que querem fazer mau uso do mandato, querem fazer mau uso do partido, querem se beneficiar e tudo mais. Então assim a gente acaba barrando isso e torna o partido um lugar melhor também. Eu vejo que os melhores parlamentares são do Novo. Gosto do Marcel Van Hatten demais. Quero que o Marcel Van Hatten venha aqui no meu podcast, viu, amigo? O Deltan vem, dia 24. Legal. Consegui, fechei. Cobrei. Maravilha. E gostaria muito de entrevistar várias pessoas do Novo, porque eu acho que o Novo é um excelente partido. A gente tem muita gente boa. O pessoal sempre fala bem do Novo lá em Brasília. Tem o Marcel Van Hatten, tem o Adriano Ventura, o Gerson Marques, o Salles, o Girão lá no Central. Agora tem o Luiz Lima do Rio de Janeiro, que é outro muito bom. Então são pessoas técnicas, capacitadas, que sabem o que estão fazendo, não caíram lá de paraquedas, sabem muito bem o que estão votando, o que vão defender, o que não vão. A liderança do Novo é muito boa, é bem articulada, sabe bem o que está fazendo, como barrar. Com 5 deputados a gente já conseguiu obstruir pauta. Então é muito difícil, mas com bom trabalho é possível fazer e assim eles estão trabalhando fino lá. Então, eu percebi que na última eleição para presidente da casa lá, o Marcel saiu como candidato e o Girão também, né?
E isso gerou uma polêmica sobre isso dentro do pessoal da esquerda para justificar o porquê, para poder ganhar uma beiradinha lá, né? E eu não concordei com isso. Mas tá, tudo bem. O presidente falou, tá falando. Mas eu acho que isso tem que acabar. Se fosse o Marcel e o Girão, as coisas iam ser tão diferentes. Imagina como ia ser ter o Marcel presidente da Câmara. Nossa, ia já O Girão passar no o Senado. impeachment logo. O Girão falou, e daí que não tem os votos pauta só para ficarem com medo, só para dar uma recuada, só para mostrar que a gente tá aqui, que existe. E agora o Columbre aí, sabe? Engavetando, passando pano, omisso, né? Totalmente omisso. É omisso e a gente está esperando, se depender dele. Saiu lá o Pacheco, entrou outro lá que está sentando. Anistia era para sair até agora nada. Nada de anistia, nada de impeachment, nada de nada. INSS vai sair? CPMI. Tem que sair, né? O Alcolumbre já leu lá. Já leu, né? A instalação lá da CPMI. O Mota cogitou colocar o Nicolas, eu acho muito difícil, mas a esperança é a última que morre, né? Acredito que o governo judicializou essa questão do IOF, era uma pauta muito cara para o Congresso, principalmente para o Gumota. Agora, quando judicializou, levou para o STF, parece que o Gumota baixou o tom, anulou os dois e tal, vai fazer uma audiência de conciliação. E não me agrada o Gumota ter abaixado o tom. Acho que o Alexandre de Moraes passou do ponto, ele não tem constitucionalidade nenhuma, embasamento nenhum para anular os dois atos, tanto do Executivo quanto do Legislativo, e convocar uma audiência de conciliação. Virou poder moderador agora, o STF, não existe isso. Então, acho que devia ter mantido o tom, claro. A Câmara é eleita, são representantes eleitos do povo que tem que colocar o Executivo e o Judiciário na parede, não adianta, tem que cobrar, mas infelizmente ele dá uma recuada. Vamos ver os próximos cenas desse capítulo aí do IOF que está gerando o que falar. Na teoria, os senadores podem tomar decisões, né, em relação à Suprema Corte, na teoria, mas nós não temos... Na prática é diferente, né? Na prática é diferente, né? Eu espero que agora nessa eleição de 2026 a gente consiga colocar senadores lá que peitam esse assunto. Ficha limpa, que não tem amarrado com o STF, que não tem nenhum processo lá e consegue ir cobrando. Exatamente. Para terminar, falando essa questão de direita, esquerda e Bolsonaro qual é a sua opinião sobre o presidente Bolsonaro? Eu vejo que você é bolsonarista ou você só admira? Eu lembro que eu tirei meu primeiro título de eleitor para votar no Bolsonaro, com 16 anos. Votei nele nas duas eleições, acredito que ele é o verdadeiro representante da direita no país, foi o primeiro. A gente não tinha ninguém com a posição que ele tinha, candidato a presidente. Então o Bolsonaro representa muito bem esses valores. E é claro, ele passou tudo que passou, facada, ineligibilidade, condenações injustas. Eu acredito que ele é a pessoa mais perseguida no Brasil pelo STF, injustamente, caso das joias, da baleia, do cartão vacina. Arranja um motivo para perseguir o cara, isso não existe. Então a gente tem que continuar defendendo enquanto for vítima dessas perseguições e tudo mais. Eu acredito que ele deveria sim poder ser candidato, não tem motivo nenhum legal constitucional para que ele não seja candidato. Reunião com o embaixador, qual que é a inconstitucionalidade nisso? Não tem. Não é motivo. Então, golpe de Estado que não existiu, sem armas, sem nada, sem tanque na rua. Então acho que sim, o Bolsonaro deveria ser candidato, nos representa muito bem. Espero que o STF volte atrás, mas a gente sabe que ali o negócio é barra, né? Então, existe um ativismo ali, né, dentro do judiciário, também da Suprema Corte. E é uma pena. Então, sempre todo mundo falou, porque o pessoal do Novo era contra Bolsonaro. Não é, né? Não é verdade. Não é verdade. Tinha um antigo Novo, né? Que o Novo do Amoedo, que pediu o impeachment do Bolsonaro e que foi contra e tal. Mas esse Novo acabou. Se você pegar as posições, são muito mais alinhadas ao que está fazendo a direita hoje no Brasil. É o partido que mais votou contra o governo Lula e contra o PT na Câmara. Então, assim, está mostrando o trabalho, está mostrando para que veio. O Marcel, o Girão, dia após dia, Deltan, coloca a boca no trombone contra os abusos do STF, do Alexandre de Moraes, defende o Bolsonaro, defende o Bolsonaro, sobe na tribuna por fazer isso. Então, assim, hoje não tem mais base. Julgar alguém do presente pelo passado, não é nem alguém, né? É um partido, as pessoas já mudaram, a direção já mudou, tá diferente. Mas então a gente tem que considerar o que está acontecendo hoje. É injusto você pegar o recorte, se você pegar o recorte do que era o PL antes do Bolsonaro. Sim. Então, PSL, né? Enfim, sim. Era outra coisa, outra situação, outras pessoas. A gente tem que julgar pelo momento atual, que eu acho que é o mais justo a ser feito. Legal. Estamos chegando ao final do nosso podcast aqui. Quero lhe agradecer muito a presença. Um prazer poder falar com você sentado, sem correria, sem nada, né? Aqui nesse novo espaço da gente. Aí agradecer você.
Pode dizer suas redes sociais, pode deixar sua mensagem. Tá bom, acho que a mensagem é não perca a esperança. A gente está trabalhando pelo Brasil, mas claro que na política leva tempo, a transformação exige pessoas corajosas e determinadas a fazer acontecer. Então, continuem. Muitas das coisas que eu faço, o pessoal fala, vai dar em pizza, não vai dar em nada, mas se ninguém fizer, né, não vai continuar tudo igual. Então, continue lutando pelo Brasil, não desista. Estou à disposição, que precisar de sede de Curitiba, nosso gabinete está à disposição. Nosso WhatsApp 41984443330. Se você quer me acompanhar nas redes sociais, é gui.kilter na maioria das redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube. Estou com um canal no YouTube também, estou postando vídeo todo dia lá. Então, estou disponível, estou online. Obrigada. Quero também agradecer aqui ao pessoal da Rádio Paraná Oficial também. Gostaria de falar um pouquinho da RLD Consultoria. Se você quer comprar seu imóvel, consulte aí o nosso amigo Rodrigo da RLD Consultoria. Tem parceria com várias instituições financeiras. Vou colocar o link aqui na descrição deste vídeo. Procure o Rodrigo na RLD Consultoria. E vocês que estão me ouvindo, siga-me lá no Instagram, @tiasetils_do_zap. E também nosso canal de YouTube, A Tia Pode com D mudo. Se inscreva no nosso canal, dê o like, comenta lá, isso ajuda muito a gente a crescer, porque a gente está começando agora. E também estamos lançando aí um portal na Notícia Online. Então, vou colocar o link do nosso portal também nesse vídeo para que você possa passar lá e dar uma olhadinha no que está acontecendo aqui na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. No mais, um beijo e até mais.